E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pai Celestial, nós te agradecemos pelo que o Senhor já tem feito por cada um de nós. Amém. E pedimos que o Senhor continue nos abençoando, que a unção do Espírito Santo seja por nós nessa hora, sabendo que não temos força própria para abençoar a quem quer que seja. Entretanto, como porta-vozes da Tua Palavra, nós estamos aqui supostos a repetir da forma que o Senhor tem ensinado através do Espírito Santo. E assim o povo é abençoado, Senhor. Amém. Porque o Senhor disse que as tuas ovelhas ouvem tua voz, e o Senhor as conhece, e elas te seguem. Crendo nisso, aqui estamos, Senhor. Te pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amém. Amados irmãos, nós percebemos aqui que quando o Senhor Jesus Cristo perguntou quem os homens achavam que era o Filho do Homem, haviam muitas opiniões sobre isso. Você percebeu aqui que ele disse: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus estava querendo saber como estava o conceito do povo, o que o povo estava pensando sobre ele lá fora. Então ele perguntou: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou como quem diz: quem eles estão dizendo que eu sou? Aí eles disseram: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Quer dizer, haviam muitas opiniões, e por sinal, boas opiniões, porque eles estavam achando que ele era algum daqueles profetas que foram usados por Deus e que agora havia ressuscitado. Então isso era o que o povo estava falando lá fora. Havia muitas boas opiniões sobre ele. Mas daí ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Amém. E Jesus o chamou de bem-aventurado. Falou: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque isso aí não foi a carne e o sangue que te revelou. Isso foi o Pai que está no céu que te revelou. Amém. Porquanto te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora, esta pedra, os católicos afirmam que é Pedro. Os evangélicos, achando-se melhores na sua opinião, dizem que é Jesus. Porém, através da revelação da palavra, nós sabemos que esta pedra é a revelação pessoal de Jesus Cristo. Amém. Amém. Necessitou que Jesus dissesse aquilo para que entendamos que foi Deus quem revelou para Pedro quem ele era. Uma revelação pessoal de Jesus. Tinha muitas opiniões sobre quem era Jesus, mas para Pedro foi revelado que ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Amém. Para os fariseus, Jesus Cristo era um adivinho, era um charlatão, um impostor que expulsava demônios por Beelzebub. Mas
para a mulher samaritana, lá naquele poço de Jacó, quando ele profetizou sobre a vida dela, ela disse: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Amém. Veja, eu vejo que tu és profeta, e de fato Jesus era profeta. Amém. Então ela teve uma visão verdadeira sobre quem era Jesus. Não foi mera opinião. Ela disse: eu vejo que tu és profeta. Veja, a necessidade de uma revelação pessoal de Jesus. De ver quem Jesus é. Eu vejo que tu és profeta. E a Bíblia afirma que Jesus é profeta. Amém. Atos 3, 22. Amém. Porque Moisés disse: o Senhor levantará um profeta semelhante a mim. Amém. Amém. Isso é Jesus. Glória a Deus. Então ela teve uma revelação, ela teve uma visão correta sobre quem Jesus era. Agora, Jesus era um profeta diferente. Porque todos os profetas diziam: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E profetizavam. Mas Jesus não dizia: assim diz o Senhor. Jesus dizia: em verdade, eu vos digo. Glória. Você Amém. pode confessar que Jesus é o Senhor? Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Por isso ele não precisava dizer: assim diz o Senhor. Ele dizia: na verdade, eu vos digo. Agora a Bíblia nos afirma, em Deuteronômio capítulo 4, que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E a Bíblia nos fala, no livro de Filipenses, para que no nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Amém. Agora, para confessar que Jesus é o Senhor, você precisa de uma revelação pessoal. Aleluia. Essa pedra sobre a qual Jesus disse que edificaria a sua igreja. A revelação. A revelação pessoal de Jesus Cristo. Então, ali você pode agora confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Que Senhor? A Bíblia não está dizendo que é para confessar que Jesus Cristo é Senhor. Ou é um Senhor. Ela está falando o Senhor, e o pronome pessoal ali, o, ela dá especificidade, ele é definido. É o Senhor. É o Senhor dos exércitos. Amém. É o Senhor do Velho Testamento que diz: eu sou o Senhor, esse é meu nome, a minha glória a outro não darei. Amém. Amém. Perceba que a coisa vai além. Porque aquele que confessar que Jesus é o Senhor, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, será salvo. Aí todo mundo fala: Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Mas quem consegue ver que Jesus Cristo é o Senhor? O Senhor Jeová. O Senhor Criador dos céus e da terra. Então, nós percebemos que opinião havia muitas. Mas ali você vê uma manifestação da revelação pessoal. Amém. Opinião tinha muitas. E é claro que todos podem ter opinião. Todos têm esse direito. Eles nos questionam: olha, cada um entende da sua maneira. Nós entendemos dessa forma, vocês entendem dessa. Tudo bem, isso é verdade. Todos têm direito de ter opinião. Mas deve haver uma verdade. Glória a Deus. Deve existir uma verdade sobre esse Deus. Não é por acaso que estamos nesse mundo. Deve haver um propósito. E esse propósito deve estar sendo revelado hoje. Glória! Porque afinal de contas Jesus Cristo disse que não há nada oculto que não haja de ser revelado. Amém. É isso mesmo. Aí o irmão Branham faz uma viagem com a gente lá para antes do livro de Gênesis. Nós sabemos sobre Deus do livro de Gênesis para cá. O irmão Branham foi e viajou lá antes de Gênesis. Quando não existia nada. Não existia um anjo. Não existia nada. Só havia um ser. Só um ser. É o Elohim existente de si mesmo. Amém. E este ser nem podia ser chamado de Deus, porque a palavra Deus significa objeto de adoração, e não havia ninguém para adorá-lo. Ele estava só.
Mas vocês sabem de uma coisa? Quando você vê uma menininha com uma bonequinha debaixo do braço, embalando e brincando, aquilo significa que dentro dela existe um atributo de mãe que um dia haverá de se manifestar. Amém. E assim como numa criança há um atributo que se manifestará lá na frente, nesse ser, nesse Elohim existente de si mesmo, havia atributos de Pai, Amém. de Salvador, de Glória. curador, embora não houvesse ninguém que ele pudesse curar, porque só estava ele. Mas ele queria ser curador. Ele estava sozinho ali e queria ser curador. Ele estava sozinho e queria ser salvador. A quem ele salvaria? Não existia ninguém. Ele estava só. Mas aí, quando chegamos no livro de Gênesis, nós observamos esse ser criando, e nós observamos que agora ele tem exércitos de anjos. Amém. Isaías capítulo 45, verso 12, É. explica bem o porquê Amém. que Jesus Cristo disse: façamos o homem conforme nossa imagem. Amém. Semelhança. Glória. Porque ali ele mostra que ele fundou os céus e a terra, fez tudo isso. A mão dele estendeu os céus e aos seus exércitos ele diz: dei ordem. Verdade. Façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança. Agora eu pergunto, qual era a imagem e semelhança de Deus? Uma vez que em João capítulo 4, verso 24, a Bíblia nos afirma que Deus é Espírito. É. Se Deus é Espírito, então quando ele disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança, ele fez o homem Espírito. Verdade. Você vai observar que depois disso, ali no livro de Gênesis, depois que ele disse: façamos o homem, e fez o homem, e a Bíblia diz: macho e fêmea os criou, e os abençoou, e colocou seu nome Adão. Os criou é plural, os abençoou é plural, macho e fêmea. Mas quando foi colocar o nome, foi colocado Adão, porque a mulher estava em Adão. É isso. Verdade. Depois ele fez um boneco de barro ali e soprou o fôlego da vida. Agora sim ele estava fazendo o homem tangível, o homem carne, o homem matéria. E ele fez cair um sono profundo em Adão e tirou a mulher que estava nele, aquela natureza feminina que estava em Adão. Ele havia feito, macho e fêmea os criou, os abençoou, colocou seu nome Adão. Agora fez um boneco de barro, soprou o fôlego da vida e tirou essa parte feminina. Isso já estava apontando lá na frente, quando Cristo desceria aqui na terra. E Deus faria cair um sono profundo nele no Calvário, a morte no Calvário, e tiraria dele a noiva. Amém. Deus, Nós vemos aleluia. que quando ele foi furado no seu lado, saiu primeiramente água e depois sangue. Nós recordamos que meditamos aqui no último culto que estivemos, que uma mulher, quando ela vai dar à luz, a primeira coisa que sai também é água, e depois também é sangue, e depois vem a vida do bebê. Amém. E é assim que a igreja nasce também. É. Ela é batizada nas águas, aí ela recebe o sangue de Jesus, que a limpa e purifica de todo pecado, que faz a manutenção, a asepsia. E depois ela recebe o Espírito Santo, o batismo de fogo. E nós meditamos aqui que a terra também foi batizada com água, foi batizada com sangue, e agora será batizada com fogo. Amém. Malaquias capítulo 4 diz que esse dia vem ardendo como um forno, e esse fogo abrasará de sorte que não lhes deixará raiz nem ramo. É verdade. Mas antes disso, a noiva é preparada, porque aqueles atributos que Deus tinha lá, quando ele estava só, que ele desejava ser pai, que ele desejava ser salvador, quando ele criou o homem, e deu aquela opção para o homem, ele podia comer de todos os frutos do jardim lá, mas daquela árvore não poderia. Aí o homem decidiu desobedecer. Quando aconteceu aquilo, Deus já sabia que aquilo ia acontecer. Por que Deus não impediu que Adão e Eva pecassem? Porque se Adão e Eva pecassem, agora Deus poderia ser salvador.
isso. Deus deixou o diabo ir lá e iludir Eva. Deus deixou que Eva fosse lá e convencesse Adão também a comer do fruto. Porque Deus queria ser Salvador. E agora, quando eles caíram, quando Adão e Eva desobedeceram, eles precisavam de um Salvador. E era isso que Deus queria ser. Amém. E agora a morte entrou. E o homem passou a adoecer. Mas Deus queria ser curador também. Amém. E perceba uma coisa, que a Bíblia afirma categoricamente que Adão não foi enganado. Que quem foi enganado foi Eva. Aí você me pergunta, então por que Adão comeu do fruto? Por que Adão também pecou? Aquilo estava mostrando Jesus também. Assim como mostrou a igreja saindo do lado de Jesus, quando a mulher saiu do lado de Adão, quando a mulher foi enganada pelo diabo através da serpente, ela entrou numa situação de morte. A sentença de Deus agora deveria cair sobre ela. Ela estava morta. Ela entrou numa situação de morte. E se Adão não foi enganado, por que ele pecou também? Porque agora ele pecando, Deus o resgataria, porque ele era uma criação de Deus, uma criação original, e Deus o resgataria. E resgatando ele, Deus resgataria também Eva. Amém. Então, quando Cristo desceu aqui nessa terra, numa situação de morte, ele não precisava ter passado pelo que ele passou. Ele poderia ter ficado nos céus e a gente aqui que se virasse, que queimasse. Mas Cristo desceu numa situação de morte. Ele se tornou um de nós. Ele sentiu dores como nós sentimos. Ele sentiu cansaço. Ele sentiu tristeza e rejeição como nós sentimos. Ele desceu na nossa situação de morte. Morreu na cruz do Calvário. E quando Deus o ressuscitou, agora ele ressuscita a sua igreja. Glória! Amém. Aleluia! Amém. Em tudo há um propósito. O homem não está nessa terra por acaso. É verdade. Nós estamos aqui porque Deus queria ser curador. Amém. Ele queria ser salvador. Amém. É isso. Mas precisa que haja revelação. Nós temos que aceitar isso. É verdade. Deus envia o convite para nós e nós recusamos isso. Porque é simples demais. Cristo foi rejeitado, afinal ele nasceu numa manjedoura. Como pode? A Bíblia diz que ele seria o Deus forte. Que Deus forte é esse que nasce numa manjedoura fétida? Glória a Que Deus. Deus forte é esse que anda com pobres e pecadores? E que deixa uma mulher adúltera, uma mulher de má fama, aquela mulher que toda a vizinhança sabe que a vida dela é incorreta, de repente ela chega e entra e começa a lavar os pés dele, enxugar com os cabelos. Aquilo era um contrassenso para a religião do dia, era inaceitável. Os fariseus eram santos demais para aceitar aquilo. Mas havia uma coisa: aquela mulher estava dentro do propósito de Deus, de ser salvador. Amém. De ser curador, de ser libertador. Aqueles ofícios agora iam ser manifestados sobre ela, de maneira que Cristo disse: Simão, é o fariseu que havia convidado ele para humilhá-lo, quando a mulher chegou e começou a lavar os pés dele, enxugar com o cabelo e ungir. Obrigado, irmãzinha. Simão, o fariseu. E quando essa mulher entrou e começou a lavar os pés de Jesus e chorar, e lavar com lágrimas os pés de Jesus, enxugar com o cabelo, aquele Simão, fariseu, falou: olha, se esse fosse profeta, bem saberia quem e qual o tipo de mulher que lhe lava os pés, porque é uma pecadora. Quer dizer, se ele fosse profeta, ele ia saber que ela era pecadora e não ia deixar ela lavar os seus pés. Engraçado, ele estava questionando, se ele fosse profeta, e a mulher lá no poço, que já tinha tido 5 maridos, o que vivia com ela não era nem marido dela mais, pecadora, vida suja. É o que nós éramos pecadores, de vida suja. Era isso, nós temos que entender isso. Deus nos amou.
Amém. Isso tem que ser aceito como verdade no nosso coração. Amém. Porque senão nós estávamos perdidos. Amém. Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. E aquela mulher no poço de Jacó, adúltera, pecadora, ela não era uma religiosa, santona, toda de boa aparência. Era uma mulher de vida fácil. Quando ela olhou para ele, ele profetizou a vida dela, falou: Senhor, eu vejo que tu és Glória a profeta. Deus. E quando ele se identificou como Messias, Amém. ela saiu correndo, falando aquilo, testificando. Aquilo foi verdade para ela, não foi opinião. Não foi apenas uma opinião: eu acho que ele é profeta, eu acho que ele é o Messias. Foi convicção. Existem muitas opiniões sobre a Bíblia. Existem muitas opiniões sobre Jesus. Existem muitas opiniões sobre a igreja. Mas deve haver uma verdade. Oh, glória! Verdade, meu Deus. Senão Deus seria mentiroso. É verdade. Porque Jesus Cristo disse: não há nada oculto que não haja de ser revelado. Amém. Aí o que esse Deus fez? Esse Deus, ele projetou todo um plano de salvação, um plano de redenção. E dentro desse plano de redenção, essa revelação pessoal dele é primordial. Porque qual é o filho que não conhece seu pai? E por isso, em São João 10, 27, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Amém. Porque elas ouvem a voz dele. Verdade. Isso é revelado para elas. Elas sabem aqui, não, esse é meu pastor. E essa é a grande diferença. Aí no decorrer da história, você vai observar que nesse plano de salvação, uma das formas que Deus usa para revelar-se ao povo, para falar ao povo, é através de profetas. Amós capítulo 3, verso 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Verdade. E isso foi uma escolha do povo. O povo estava temeroso. Aí disse para Moisés: Moisés, fale tu, para que não fale Deus conosco que morramos. Então é uma característica, nós precisamos entender, meus irmãos. Quando se fala em profeta, todo mundo já se uriça, porque Jesus disse que vai ter falsos profetas em São Mateus 24. Mas o fato de haver falsos profetas não quer dizer que não haveria verdadeiros. Essa é a forma que Deus faz. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, ou seja, não arrebatará a sua igreja também, se não revelar antes aos seus servos, os profetas. Aí você nota na Bíblia que todo grande evento que aconteceu teve um profeta antes. O povo vai cativo para a Babilônia, tem lá o profeta Jeremias. O povo vai cair um dilúvio sobre a terra, profeta Noé. O povo vai ser liberto do Egito, profeta Moisés. O Messias virá, profeta João Batista. A noiva vai ser arrebatada, profeta William Branham. Verdade. Amém. Isso tem que ser aceito porque é verdade, não é opinião nossa. Isso foi revelado. Conheça a árvore pelos seus frutos. Um falso profeta guiando nós a palavra da maneira que ele tem guiado. Ei, glória, Então, quando aleluia. vier o verdadeiro, o que ele fará? Glória a O Deus. que sobrou para o verdadeiro fazer por nós? Se o falso já mostrou o batismo correto, o falso já mostrou que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém. Se o falso profeta já nos mostrou que não existe trindade, 3 pessoas distintas. Se o profeta falso já mostrou que nós temos que estar fundamentados na doutrina dos apóstolos, no fundamento dos apóstolos e profetas. Então quando o verdadeiro chegar, o que ele vai fazer? Amém. Nós temos que meditar nisso, irmãos. Isso é glorioso demais. Deus, Nós aleluia. esquecemos Glória a disso. Deus. O diabo buzina no nosso ouvido, nós damos ouvido para ele. O diabo mostra as nossas fraquezas e nós as temos mesmo. Nós esquecemos disso. A graça de Deus se há manifestado. Glória a Deus. Amém. Qual Glória. é o maior prêmio? Não existe loteria. Não existe ouro, não existe prêmio maior que esse. É a revelação de quem é Jesus. É a revelação da Bíblia. É ver a Bíblia como ela é nos dias de hoje. Amém. Verdade, meu É Deus. entender que a restauração precisa ser feita agora através do Glória. profeta. Em verdade,
verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Aleluia. Jesus Cristo disse. Então, meus amados irmãos, nós nada somos cheios de falhas, cheios de pecados. Mas Deus se mostrou perfeito mais uma vez. Amém. Sempre foi fiel e todo mundo diz que Deus é fiel. Amém. Só que nós dizemos que Deus é fiel porque nós vemos que Ele enviou o profeta que Ele disse que ia enviar. Nós falamos que Deus é fiel porque Ele falou que no tempo da tarde haveria luz e nós estamos aceitando a luz. Amém. Por que Ele falou de luz? Seria a luz do sol que faltaria? Glória É a a Deus. luz para enxergar a palavra, é para enxergar a Bíblia como ela é. Se você não tem luz, você é cego. E por isso eles olham a Bíblia, leem e não conseguem ver nada. Consegue ter opinião. Ah, eu acho que Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Ah, eu acho que Deus é duas pessoas. Ah, eu acho que é três. O que é isso? Emmanuel é Deus conosco, o verbo se fez carne, o verbo era Deus. Amém. Amém. É porque não podia sangrar como Deus. Deus é Espírito, São João 4:24. Mas, se fazendo carne, habitando entre nós, vindo em forma de filho, Ele podia sangrar por nós. Se o filho que sangrou fosse uma outra pessoa que estava junto com Deus lá, Deus seria injusto. Porque Ele prometeu que se o homem desobedecesse, morreria. E Deus teve misericórdia. Aí falou, ó filho, vai lá, morre lá pelo povo, lá no lugar dele. Que Deus justo é esse? Mas o Filho de Deus era a manifestação física. Amém. O Filho de Deus era o Jesus homem. Que em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 fala: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Por que Amém. Jesus Cristo homem? Porque Amém. o Filho, o mediador é o Jesus Cristo homem, mas a Bíblia apresenta o Jesus Cristo Deus. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 20. E no que é verdadeiro estamos, isso é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém. Então, meus irmãos, se isto não é a luz da palavra, se esta não é a mensagem de um profeta bíblico, um profeta maior da Bíblia, nós estamos perdidos. Verdade. Estamos terminantemente perdidos. Porque uma mensagem de porta estreita, que Jesus disse, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há quem encontre. Essa mensagem, se fosse por lógica, a cidade de Iati deveria estar aqui trancando essas ruas. Verdade. Porque todo mundo pede, Deus me revela a verdade, me revela a verdade. E a verdade está aqui sendo revelada. Verdade, Deus. Onde está o povo É que clama pela verdade? verdade. Onde estava o povo que clamava pelo Messias nos dias de Jesus? Estava lá crucificando a Jesus. Jesus era o Messias que eles esperavam. Era o Messias pelo qual eles oravam. E o Messias estava ali. Eles estavam pregando na igreja sobre ele. Eles estavam lá na sinagoga pregando sobre o Messias. E quando ele saiu lá fora, eles encontravam o Messias lá fora pregando. No meio de um monte de aleijados e gente pobre. E depois de haver pregado tanto sobre o Messias, depois do culto, quando eles encontravam o Messias, eles rangiam seus dentes de ódio dele. Misericórdia. Eles o odiavam, eles o perseguiam. Eles o sabatinavam, tentando encontrar falhas. O que é isso se não é cegueira? Eles estudavam sobre o Messias na Bíblia e não puderam ver o Messias. Mas existem muitas opiniões, mas tem que haver uma verdade. Amém. E Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Amém. Que verdade é essa? Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas a Bíblia nos mostra que Jesus Cristo é a palavra. Amém. Essa Bíblia que nós lemos, essa Bíblia que carregamos debaixo do nosso braço, isso aqui é Jesus. Jesus Cristo é a palavra feita carne. Então, meus amados irmãos, é muito bom. Nós ficamos valentes quando pregamos essa mensagem. Amém. Quando eu olho para mim mesmo, eu sou um covarde, porque eu sei que eu tenho falhas, eu sei que eu sou errado, eu sei que eu sou fraco. Mas quando nós chegamos nessa mensagem, nós ficamos valentes, Amém. porque nós sabemos que há algo maior por trás de nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Pregar a verdade
Isso é gostoso demais. E não importa se o mundo vai abandonar, se a igreja vai abandonar, se familiares vão abandonar. O que importa é você ter convicção. No que é Amém. verdadeiro eu estou. Glória. Amém, Jesus. Deus tem se mostrado para mim. Deus me escolheu para que eu saiba quem Ele é. Verdade. Deus continue abençoando a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom Pai Celestial, Oh, Deus. nós te agradecemos mais uma vez. O Glória. Senhor sabe quando é que precisa-se, do que precisa-se. É o Senhor, nós não sabemos. Nós chegamos muitas vezes como covardes, mas o Senhor, por amor do povo, faz as coisas, por amor, pela necessidade do povo, pelo clamor da alma eleita, Deus bendito. o Senhor faz as coisas. Amém. Deus E bendito. nós te agradecemos por isso, nós Nome estamos do Senhor. felizes pelo que o Senhor tem feito por nós. Amém. Continue nos abençoando, não deixe a nossa fé desvanecer. Glória a Deus. Concede-nos coragem para enfrentar o mundo, Glória. para enfrentar o sistema religioso, para enfrentar a rejeição da família, a rejeição dos parentes, a rejeição dos amigos. Nos faça lembrar que o Senhor foi rejeitado também, que o Senhor esteve sozinho ali naquele madeiro, naquela rude cruz. Glória a O Senhor foi abandonado também. Ajude-nos a lembrar dessas coisas, para que esta palavra esteja em primeiro lugar em nossas vidas, Senhor, e vivamos por ela. Continue nos abençoando mais, Senhor, durante esse período em que estivermos aqui, no batismo do irmão. Amém. Senhor, o Senhor possa visitar o coração eleito de uma forma toda especial. Te agradecemos por tudo. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome do Senhor. Oh, glória. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus que nos dá a vitória, Amém, Jesus. o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos cantar o hino e terminar a nossa reunião. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Seus olhos fechados. Sublime graça do Senhor, que ao infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Amém. Perdido, ele me